história, a Torre de Vigia era um lugar estratégico. Construída em pontos altos, servia para enxergar além do alcance comum, protegendo as cidades, vinhas e rebanhos. O vigia era o responsável por soar o alarme quando um inimigo aparecia. No mundo dos negócios e no trabalho, quem não tem visão fica para trás. Quantas pessoas perdem oportunidades por falta de direção? Estava começando o meu próprio salão, nunca tinha empreendido antes. Era um negócio novo, nunca tinha trabalhado com isso. Só que, ao mesmo tempo, estava me perdendo. Quando eu comecei, só tinha minha mãe do meu lado, né, para pedir um conselho, que me incentivou e, inclusive, a vir na igreja. Mas, quando eu comecei a crescer, fui tendo muitas amizades, muitas pessoas foram se aproximando. E aos poucos eu fui deixando de vir na igreja. Muitas vozes, né? Muitas vozes e sem direção espiritual, porque eu não tinha vida espiritual. A Torre de Vigia lembra da importância de enxergar além, de buscar em Deus a resposta certa para decisões que podem transformar a vida financeira. E uma noite assim que eu não conseguia dormir, onde eu estava muito mal, estava até doente, eu não tinha ninguém. E chorando eu pedi para Deus que se Ele, né, que eu estava arrependida, que eu queria mudar, que eu queria voltar, que eu queria obedecer, que eu iria obedecer. E ali eu fiz o meu primeiro pacto com Ele, minha primeira aliança, de que se Ele me levasse até a casa dele, se eu conseguisse chegar lá, eu não sairia mais, eu obedeceria em tudo aquilo que eu não obedeci também, né, não só na vida financeira. E em tudo Deus me abençoou. E eu que já estava uma profissional assim, derradeira, eu me tornei agora uma profissional referência, né, na área que eu trabalho. Eu trabalho com alisamento e cabelos saudáveis, tratamentos também. Ganhei muitas novas clientes. Essa semana as clientes que eu atendi foram praticamente todas indicações. Então, assim, Deus abençoou em tudo, a partir do momento que eu coloquei Ele em primeiro lugar. A mesma atenção que o vigia tinha para proteger a cidade é preciso ter nos dias de hoje para guardar os projetos pessoais, emprego e a renda. Participava toda segunda-feira do pacto, e só que era sempre aquela dificuldade. Era fiel dizimista, fazia os votos, tudo. Mas Deus abençoava, mas não, eu não tinha nada além, né? E aí eu sempre trabalhei na área têxtil, em corte de roupa. E aí eu queria sair, porque queria sair, fazer outra coisa. E a minha esposa começou, não, tu deve fazer alguma coisa na tua área, não sei o quê. E aí eu falei pra ela que não via, não dava certo, que achava que aquilo não ia dar certo, não ia dar dinheiro. E ela ficou insistindo. Aí eu vi o pacto, voltava pra casa e não mudava. Aí ela falou pra mim, olha, se tu não vai botar em prática o que eles ensinam na igreja, fica em casa segunda-feira comigo. Porque tu não tá. Eles ensinam uma coisa, mas tu não pratica. Estar na torre é estar em posição de visão. É não fixar os olhos nos problemas e nas dificuldades, mas na resposta que vem de Deus. É por isso que muitas pessoas não sabem como sair do vermelho ou como tirar os seus projetos do papel. Nós pegamos um cartãozinho, fizemos um cartão, começamos a espalhar. E aí na casa do meu pai tinha um quartinho lá pequeno. Ele deixou eu começar a fazer o corte de roupa. Começou ali? Isso aí, ó. Você começou nesse quartinho ali? Nesse quartinho. Aí, essa parte aí já era quando a gente botou a mesa pra garagem, né? Aí tinha uma mesa antes e a gente começou a fazer corte de roupa ali. E as coisas começaram a acontecer. Depois desse quartinho a gente foi pra garagem, botei uma mesa na garagem do meu pai. E aí comprei aquela plotter ali, que é uma impressora, e comecei a fazer o meu escritório era ali. E aí até ficava por cima dos tecidos tudo espalhado. Tudo juntinho. Tudo junto, bem apertado. Começou na fé, né? Na fé. E de madrugada eu ia e começava a cortar, e ficava até 3 horas da manhã, e fiquei aí nisso uns 7 meses. E aí todo o dinheiro que eu pegava eu investia no corte, para comprar material, equipamento, e me mantinha com o salário que eu trabalhava, né? E firme com Deus. E firme com Deus, toda a vida no pacto. E aí, dali foi pra onde? E aí pedi as contas do meu serviço, e era só eu e meu pai. Graças a Deus tem abençoado cada vez mais. A gente não consegue atender todos os clientes que vêm, que pedem, né? A procura é muito grande. É muito grande, muito grande. Deus tem abençoado cada dia mais. Eu não consigo atender todo mundo como eu gostaria. Agora a gente já tá vendo até de comprar uma máquina que corta sozinho. Mas Deus vai abençoar o momento certo. E cada dia tá crescendo mais. Histórias de pessoas que saíram das cinzas e com Deus aprenderam a estar atentos e vigilantes.
Assim alcançaram a restauração de suas vidas e hoje vivem o extraordinário. Dia 8 de setembro acontecerá a Segunda-feira da Resposta, com o clamor na Torre de Vigia, na maior palestra de prosperidade do mundo. Olá, que Deus te abençoe, que Ele te ilumine. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. Resposta, não é isso que você vem buscando? De repente, você é uma pessoa que está aí dizendo assim, o que eu vou fazer da vida? Preciso de uma direção, preciso de uma resposta. Essa você pode encontrar em Deus. Por isso, hoje, segunda-feira, 8 de setembro, em todos os templos da Universal, estamos vivendo esse propósito, a Segunda-feira da Resposta com clamor na Torre de Vigia. Você que já enviou vários currículos e até agora não teve resposta. Você que aplicou para um empréstimo a fim de adquirir um apartamento, de investir no seu negócio, ainda não veio a resposta. Você que participou de um concurso a fim de conseguir uma vaga numa empresa melhor e ainda não veio a resposta. Se você está à procura de uma resposta, de uma direção, o que eu devo fazer? Devo seguir trabalhando nesta empresa? Devo empreender? E aí você está entre dois pensamentos. Essa resposta Deus vai te dar hoje, se você participar do Congresso da Prosperidade. Deus tem aberto portas para milhares de pessoas, tem dado a direção, tem mostrado o rumo certo e aqueles que têm colocado em prática o que têm aprendido, têm colhido os frutos. Você pode participar dessa programação através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp ou você pode ligar para a nossa central 3216 6162. Você que diz assim, olha, eu estou confuso, eu estou desorientado, eu já fiz investimentos e perdi dinheiro, eu já tentei abrir uma empresa e fracassei, eu fiz uma aplicação para uma promoção, um posto, uma situação melhor, não tive resposta, eu estou precisando de ajuda, eu preciso saber o que fazer. Então entre em contato, nós vamos orientar você à luz da palavra de Deus e você deve hoje buscar em uma Igreja Universal do Reino de Deus a direção dele. Deus vai te dar a direção. Ele vai mostrar para você o caminho por meio da sua palavra. Vamos a resultados e já voltamos. Seu nome? Sirlei. E o seu? Anderson. Quem vai começar? Pode ser eu. Então, Sirlei. Então, pastor, quando a gente começou a fazer a corrente de segunda-feira, a gente chegou bem endividado, né? Nós não tínhamos casa e a gente mal conseguia pagar o aluguel. E, além disso, o nome sujo, devíamos também para a agiota, então a situação estava bem crítica. E a gente fez um propósito com Deus, pedindo para Deus abrir a nossa visão. E Deus falou com o meu marido e falou para eu ser corretora de imóveis, né? Como é que foi isso? Fala no microfone aí. Bispo, ela vendia marmita nessa época. Quando ela ia cobrar, chegava lá, os funcionários não estavam mais. Então ficava sem receber. Daí ela começou a alugar no verão a nossa casa, na época. Daí eu falei para ela, mas tu tem jeito para ser corretora? E ela não acreditava nela. Até o dia que ela decidiu e foi atrás. Quer dizer, no verão alugava a casa para os turistas, mas não acreditava que podia ser uma corretora. Já estava fazendo trabalho de corretagem. Sim, senhor. Mas como a gente tinha essa situação financeira assim na miséria, eu ficava me diminuindo muito. Achava que eu não tinha condições de lidar com pessoas que teriam valores altos na conta, né, para comprar um imóvel. Não acreditava em si mesmo. Não acreditava. E aí? Aí eu fiquei 1 ano vendendo marmita e a nossa situação financeira cada vez mais difícil. E ele 1 ano falando para eu ser corretora. Aí, de tanto que ele falou e eu pedindo para Deus dar uma direção, aí eu falei, eu vou ouvir ele então. Quer dizer, você pedia a Deus uma direção. Sim, senhor. E Deus usava o esposo dando o que você estava pedindo e levou 1 ano para cair a ficha. 1 ano, sim, senhor. E aí? Aí eu peguei, a gente tinha um carro na época, né, que era financiado, que já estava inclusive com busca e apreensão, situação bem crítica mesmo. Aí eu peguei o carro e eu fui nas imobiliárias do bairro, né, a gente mora no norte da ilha, e eu fui em várias imobiliárias, porém eu não tinha o curso e eu não tinha dinheiro para fazer o curso, mas conforme eu estava na fé, eu falei, não, Deus vai na frente, né? Então eu parei em uma imobiliária e conversei com o proprietário, ele falou que ele não estava contratando, porque o time estava completo e o mercado imobiliário não estava aquecido.
mas que tinha várias imobiliárias no bairro e era para eu tentar, e se ninguém respondesse, era para eu voltar ali. E as outras ninguém nem me atendeu. Então eu retornei lá e falei com ele, preciso de uma oportunidade. Aí ele falou, eu gostei que você é insistente, então eu vou te dar uma oportunidade. Aí eu expliquei para ele que eu não tinha condições de fazer o curso, que eu precisava pelo menos fazer uma venda para poder pagar o curso. Aí ele falou, tá bom, então você pode começar amanhã. Aí eu precisava de um notebook e um celular. Bom, e eu não tinha nenhum dos dois. Aí eu peguei um notebook emprestado e a minha irmã comprou um celular para mim parcelado no cartão de crédito dela. E eu comecei a trabalhar. E eu fiquei 3 meses e eu não fiz nenhuma venda. Aí foi onde a gente foi para o altar e a gente fez um sacrifício, né? Fez um propósito com Deus. E Deus abençoou a gente com 2 vendas no mesmo dia. E dali para frente, Deus abriu as janelas do céu. Dali para frente, eu comecei a vender muito. Fez o curso? Fiz o curso direitinho. Comecei a vender muito. Em breve, me tornei gerente da imobiliária. Depois, Deus nos abençoou e a gente comprou a imobiliária. Hoje nós somos sócio proprietário da imobiliária. E agora, recentemente, Deus deu mais uma direção e o meu marido e o irmão dele abriram uma empresa de construção civil. E aí? Faz 1 ano e 4 meses, a gente já está iniciando a 3ª obra e já com 6 sobrados, né? Nessa 3ª obra, 6 sobrados já foram vendidos 2, 3 já. Quer dizer, 3ª obra, 1 ano e 4 meses. 4 meses. Para 6 sobrados, já estão vendidos quantos? 3 já foram. 3 já foram, já estão vendidos. Olha só, tá vendo? E hoje, eu que tinha vergonha, medo e me diminuía, né? Hoje eu faço muitas transações internacionais com clientes que falam outros idiomas que eu não falo também, mas e transações de milhões hoje, né? Então, antes, quando eu comecei, eu tinha medo de falar com pessoas, vendia imóveis ali de 200 mil, mais ou menos. Hoje Deus deu direção, me coloca na mesa com clientes com um potencial muito alto e muitas negociações internacionais também, né? Deus foi dando a direção mesmo. E o que Deus acrescentou na vida de vocês? Porque vocês tinham uma casa que era uma miséria, uma situação miserável. O que vem acrescentando na sua vida desde então, na vida de vocês? Então, bispo, como eu falei antes que a gente não tinha condições de pagar o aluguel, né? Porque a gente tinha iniciado uma construção de uma casa, mas como a gente não tinha condições, a gente alugava, como ele falou, né, no verão, e a gente pagava um outro aluguel mais barato para a diferença dos valores a gente poder viver, né? Fazer mercado, essas coisas. Depois que Deus deu a direção, a gente terminou a construção da casa do jeitinho que a gente queria. Chamou uma arquiteta, uma engenheira, fizemos, mobiliamos, adquirimos um apartamento na planta, adquirimos as 2 empresas. Agora também estamos com outros projetos, né, de outros imóveis na planta também como investimento. Então Deus abriu, sem dúvidas, abriu a janela do céu mesmo, né? Mas hoje a gente ainda passa algumas, né, guerras, porque a gente sabe que não é fácil. Mas, como a gente tem o Espírito Santo, ele nos fortalece e ele nos dá a direção. Então, eu ia perguntar isso, né? Onde entra o Espírito Santo na sua vida? Bispo. O que ele representa para você? Tudo. Sem ele, não somos nada. Ambos acreditam que tudo isso que Deus tem feito é por obra e graça do Espírito Santo dando a direção a vocês? Com certeza. A gente não tem dúvida, bispo. Até em 2016 a gente começou a fazer a corrente da segunda-feira e a gente não falta nenhuma. Principalmente depois que Deus começou a abençoar, porque a gente vê de onde que Deus tirou a gente, aonde que Deus tem colocado. Então, hoje Deus dá condições de a gente viajar, passeio. Primeira coisa, a gente já procura onde que tem uma igreja para a gente não quebrar o nosso pacto. Na segunda-feira, a gente estava na reunião lá nos ingleses, né? E o pastor estava fazendo a reunião e eu estava numa guerra, né? Porque eu não tinha batido a meta desse mês. E eu falei com Deus, meu Deus, eu não tenho nenhum cliente propício a fechar negócio essa semana, mas eu sei que o Senhor tem poder para mandar um cliente e eu fazer o fechamento. Na terça-feira, quando eu cheguei no escritório, a caminho do escritório, um corretor me ligou, tem um cliente te esperando aqui. Eu falei, não marquei com ninguém. Aí ele falou, não, ele falou que você não marcou e que você não vai lembrar dele. Quando eu cheguei, ele me falou assim, fazem 4 anos que você me atendeu, fui muito bem atendido, quero comprar um apartamento, já escolhi no teu site, é só fazer o contrato. Olha só. Deus mandou pronto. Amém. Bateu a meta, né? Bati a meta. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Louvado seja Deus. Como é frustrante investir tempo, dinheiro e esforço e mesmo assim
não alcançar a resposta tão esperada. Como é decepcionante esperar, lutar e, ainda assim, não ter em mãos aquilo que tanto necessita. Mas essa não é a realidade daqueles que fizeram uma aliança com Deus. Quando eu comecei o pacto, pastor, eu tinha uma causa na justiça, né? Já fazia 9 anos. Então eu comecei a lutar, graças a Deus essa causa saiu. Então essa causa deu para me pagar o advogado, deu para me pagar todas as minhas dívidas. E hoje em dia, graças a Deus, eu não devo nada para ninguém. Antes do pacto, bispo, eu cheguei na igreja, eu cheguei a pé, né? Eu vim para a igreja a pé, ou de bicicleta, que meu filho na época era um bebê. E desempregada, a vida era uma derrota. Fazendo um pacto na segunda, né? Eu entendi que só assim para poder a gente dar uma mudança na vida. Aí Deus me deu uma direção, onde eu abri o meu próprio negócio na área da estética. E hoje eu tenho meu próprio negócio, não dependo mais de ninguém, só de Deus mesmo. Há 10 anos eu trabalhei de carteira assinada, né? Trabalhava com montagem de móveis. E né, sempre estava naquele salário limitado, né? Tipo, aquela comodidade. Primeiro mês que eu trabalhei para mim, em 2 semanas e meia, eu tirei 5 vezes o que eu tirava de carteira assinada. Recorrendo a ele, passaram a viver o extraordinário, conquistar aquilo que sozinhos jamais conseguiriam. Por isso, no dia 8 de setembro, realizaremos a Segunda-feira da Resposta com o clamor na Torre de Vigia. Aquilo que Deus trará para a sua vida mudará a sua história. Na maior palestra de prosperidade do mundo. E você também poderá conquistar aquilo que Deus tem preparado para você. A resposta de tantos questionamentos que você está aí carregando dentro de si e também de coisas que você está esperando acontecer. Sabe, essa expectativa adiada, a Bíblia diz que ela adoece o coração. Isso não é bom. Venha buscar a resposta de Deus para a sua vida hoje, segunda-feira. Nós estaremos aqui no Templo Maior, em Santa Catarina, na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor e especialmente às 18 horas eu vou estar com você, presencialmente, determinando que haja resposta. E o pastor Sérgio Freitas estará na reunião das 19h30. Entrada, estacionamento e creche gratuitos, você não paga absolutamente nada. Você precisa de uma resposta para a sua carreira profissional, para os seus negócios, para o que você está precisando resolver, então venha buscar essa resposta em Deus. Ele vai te dar o norte, Ele vai te dar a direção. E nós estaremos dando início ao clamor na Torre de Vigia. De hoje até o dia 15, vamos clamar para que Deus responda você. E pastor Moisés, nesta mesma fé, na Universal de Costeira. Com certeza, bispo, e a palavra de Deus diz: invoca-me no dia da tua angústia e eu te responderei. E é isso que nós vamos fazer nessa segunda-feira. Vamos invocar a Deus para que Ele traga a resposta para você. Você que se encontra endividado, falido, você que está vendo as portas se fecharem. Dê uma chance para Deus, esteja hoje, segunda-feira, buscando esse Deus que há de mudar a sua vida. Nós vamos estar ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865, no bairro da Costeira, especialmente às 19h30. E em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse agora universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 18h30, ou então na Grande Vigília, às 22 horas. E em todos os templos da Universal, hoje, então, vivendo a segunda-feira da resposta. Precisa de uma resposta? A esperança adiada está adoecendo o seu coração? Está na hora de você buscar em Deus. Ele vai te dar a direção, Ele vai responder a sua questão. Mauro Ramos, 1310 no centro, 18 horas com você na viração do dia. E nessa quarta-feira estaremos vivendo a noite da grande ceifa. Vai ser uma noite muito especial, daqui a pouquinho
eu vou falar um pouco mais a respeito antes da oração. Eu queria que você acompanhasse o que pessoas têm a dizer a respeito das noites de quarta-feira na Universal. Fábio, qual a importância para você desta reunião de quarta-feira? Então, as reuniões de quarta-feira têm sido muito importantes para mim, porque principalmente esse ano, que no início do ano eu tomei algumas decisões erradas, fiz algumas escolhas erradas e acabei assim quebrando a cara. E vindo aqui nas quartas-feiras eu fui ouvindo uma palavra que sempre saía daqui com novos pensamentos de que eu iria conseguir sair daquela situação, que tinha chance para mim, que Deus não havia se esquecido de mim. E então as reuniões de quarta-feira têm sido importantes para isso, para me levantar realmente, porque eu cheguei no fundo do poço, espiritualmente falando, mal mesmo, mas vindo aqui nas quartas-feiras eu aprendi a usar minha fé, aprendi que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e tudo isso foi me ajudando, foi me levantando, e graças a Deus eu consegui me levantar. Teve alguma palavra que marcou a sua vida? Tem, sim, senhor. Tem uma palavra lá de Isaías, que diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. E ouvindo essa palavra, eu pude perceber, Deus me mostrou que não importa o que eu fiz no passado, não importa as escolhas que eu fiz erradas, que tudo se fez novo na minha vida. Deus garante isso para mim, que por mais que eu tive um passado totalmente errado, eu posso sim fazer um futuro diferente, posso sim ter uma nova vida, porque a palavra de Deus garante isso. Tuliana, fala pra gente a importância dessa reunião de quarta-feira para você. Então, pastor, eu vejo a reunião de quarta-feira como aquele alívio, né, no decorrer da semana. A gente tem uma vida tão corrida e a gente dá aquela pausa e a gente se dedica de fato àquilo que é importante, que é a vida espiritual, que é o crescimento com Deus, ter uma comunhão com Deus, né, algo profundo, que é diferente, né? Porque a quarta-feira é para quem realmente quer, né, pastor? Para quem prioriza as coisas de Deus. Você é batizada como Espírito Santo? Sim, senhor, pastor. O que o batismo como Espírito Santo trouxe de diferença na sua vida? Então, pastor, antes eu era uma pessoa muito emotiva. Eu dependia muito do lugar que eu estava, das pessoas que estavam comigo. Era totalmente dependente emocionalmente falando, né? Não conseguia ter uma estabilidade emocional. Então, era frágil, né? Fraca, né, pastor? Porque se alguém me fazia algo, aquilo ali me machucava de tal forma, e às vezes nem era algo tanta importância assim. Mas com o Espírito Santo eu comecei a me valorizar. Comecei a ver como Deus me enxerga de fato, de verdade, né? E o Espírito Santo me fez forte. Hoje, claro, eu tenho pessoas na minha vida, mas eu sei o lugar de cada uma. Deus em primeiro lugar e depois cada um no seu devido lugar. Aquilo não me domina mais, né? Eu sei a importância de cada coisa. Então, o batismo com o Espírito Santo, podemos dizer que foi um divisor de águas na sua vida. Com certeza, pastor, com certeza. Eu carregava muitos traumas da minha infância, eu tinha muitos complexos de inferioridade, e o Espírito Santo é incrível, né? Porque Deus, ele faz a gente enxergar de fato o que importa, né? E aquilo que hoje eu vejo como era pequeno, o que me abalava, né? Deus, ele de fato me fez uma pessoa forte. Os campos já estão brancos. E quem conhece a vida no campo sabe o que isso significa. A hora da colheita não pode esperar. Assim é também na vida. O mundo é um grande campo. E cada vida, uma semente que germinou e cresceu. Muitas pessoas cansadas, feridas, e entre elas, tantas estão no limite, prontas para uma mudança, mas correm o risco de se perder, porque ninguém lhe estendeu a mão. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras. Levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Nesta quarta-feira, 10 de setembro, a noite da grande ceifa, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar.
Traga sua Bíblia. Você não vai querer perder essa oportunidade. Ora, como entender o que significa essa grande ceifa? Sabe, o Senhor Jesus falou a respeito diversas vezes. E nesse texto que nós separamos para você aqui, mais uma vez, ele fala a respeito. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso aqui um dia vai acontecer. O joio será atado e lançado ao fogo, mas o trigo no celeiro de Deus. Essa grande ceifa fala da vinda do Senhor Jesus. E os campos estão brancos, porque representam as pessoas que chegaram a uma situação que dizem o seguinte: eu preciso de ajuda, eu preciso buscar a Deus. Talvez você esteja nessa condição. Portanto, se você diz assim: eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais viver como eu tenho vivido, eu quero ajuda, nesta quarta-feira esteja presente conosco. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, 19h em ponto, a noite da grande ceifa. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar, para dar ao ser humano a chance, a condição de salvação eterna. Se você quiser saber mais a respeito, nesta quarta-feira nós estaremos às 19h em ponto com você, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, e em todos os templos da Universal. Agora é momento de oração. O Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, a tua promessa é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância, meu Pai, se estende em todas as áreas da nossa vida. Na vida econômica, meu Pai, na saúde, na família. Ah, meu Deus, estenda então as tuas mãos para tantas e tantas pessoas que sofrem, que precisam, meu Pai, de forças para viver. Meu Deus, ela é guerreira, ele é guerreiro, mas precisa da tua ajuda. O Senhor vá adiante do teu povo, endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze, a amarração que está na vida desta pessoa e faça prosperar. Eu entrego todos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá forças para viver e vencer. Hoje, segunda-feira, é o dia da prosperidade. Você que está desempregado, você que está endividado, procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais perto da sua casa e com certeza faça a corrente da prosperidade, que a sua vida vai prosperar. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família a todos os telespectadores. Graças a Deus, Bispo Sérgio, e Deus abençoe você. Te dê forças, te dê ânimo, te dê coragem para tomar atitude e mudar a história da sua vida. Comece hoje a fazer aquilo que vai levar você a colher os frutos de uma vida abençoada com Deus. Eu quero encerrar a nossa participação deixando aí o convite para a Caminhada do Amor, que vem aí dia 11 de outubro, no Parque da Luz, às 9 da manhã, para toda a grande Florianópolis. Até o nosso próximo encontro. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.